Hoje o Fala Aí tá numa vibe diferente. Por quê? Porque a Luna, ela não é só uma cerveja. Ela é criação, muita criatividade, é erro, acerto, ajustes, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Saúde, Renatinho. Saúde. Obrigada. Seja bem-vindo ao Fala Aí Empreendedor. Muito obrigado. Obrigada por nos receber aqui, tá bom? Vai ser um prazer bater esse papo. É mesmo, né? Que não. Como é que é? Não dá pra falar isso agora aqui. Precisa dar o primeiro gole, né? Precisa dar o primeiro gole. A gente precisa dar o primeiro gole. Essa que a gente tá bebendo é a Luna Pilsen. É a mais levinha, mais carinha de verão, né? Também É acho. mais para poder beber de verão mesmo, pé na areia. Mas a minha favorita é a Session IPA? Session. A tal da lata rosa que todo mundo fala? Exato. Mas como é que é o nome dela? É a Trip? Trip Session IPA, é. Trip Session IPA. Essa é a minha favorita. Vocês têm que experimentar, de verdade. Eu acho que essa é a favorita de Muito todo boa. mundo, inclusive. Mas a Pilsen é a primeira vez que eu tô bebendo. Então, a Pilsen ela é mais sazonal, eu faço ela mais nessa época do ano. Eu gosto de fazer as mais complexas, tanto que ela é um rótulo bem simples também, mais com a cor da marca, os outros são rótulos trabalhados e tal. Então eu faço ela mais nessa época de final do ano, assim, de verão mesmo, carnaval. E o resto vai a Session IPA, as demais. Muito legal. Mas ainda assim, ela é uma... Porque assim, ó, agora, tira uma curiosidade pra mim. Fugindo um pouquinho até do roteiro que eu tinha preparado aqui pra gente começar esse bate-papo. Tira uma curiosidade pra mim, assim, uma Pilsen é uma Pilsen. Ela não tem como ela ser artesanal, né? Ou tem? Como que Sim, é? total. Na verdade é porque os grãos que vai na cerveja, basicamente, né, a cerveja ela é o malte, o lúpulo, o fermento e a água, né? E aí a cerveja Pilsen, ela às vezes pode ser substituída por milho, por arroz. Isso não descaracteriza ela ser artesanal, mas a qualidade de ser uma cerveja, assim, vamos falar, mais pura possível é ter os quatro elementos, né? Sim. E também pela quantidade. Então, assim, ela é uma cerveja artesanal pelo processo que ela passa, pela quantidade que é produzido. Ela chega a ser, assim, uma cerveja... Claro, ela não tem tantos insumos e diferenciais como mais lúpulo, mais aroma, que a galera caracteriza como Aqueles artesanal. detalhes, né? Que a gente costuma... Os sommeliers de cerveja ficam ali falando, né? Sim, mas basicamente a cerveja sempre vai seguir esses quatro elementos, né? Se ela tem mais aroma ou mais amargor é por causa do lúpulo. Se ela tem uma cor um pouco mais avermelhada ou mais escura é por causa do malte. Sim. Enfim, ou tem o trigo também, que Puxa. ou que vai mudar um pouco também a textura da cerveja. Show. Mas a Pilsen não deixa de ser artesanal também. Aí fica então pra vocês a abertura desse bloco diferente. Vocês viram que eu já tô trajada aqui muito mais à vontade. Fica aí uma mini aulinha de cerveja artesanal pra gente aprender a agregar na gente. Mas, Renatinho, eu tô muito contente da gente estar batendo esse papo. Tô muito feliz também. O Renatinho, ele é meu colega pessoal. Nós participamos de um projeto social chamado Projeto Mistura, onde a gente ajuda algumas famílias, né, em vulnerabilidade alimentar. Então, eu já tenho uma troca para além, né, da questão profissional e para além da Luna com o Renatinho, que é um ser incrível. Mas agora eu vou conhecer junto com vocês o lado mais empreendedor dele. E pra gente poder começar, Renatinho, deixa eu falar pra você uma coisa aqui. Você é um cara muito criativo. Sim. Sempre isso fica muito evidente no seu estilo de vida, na forma de você tocar as coisas. Só que o que eu queria saber? Criar uma coisa, fazer é outra parada, certo? Total. Então, assim, o que foi mais difícil no começo pra você? Bom, tem uma linha do tempo primeiro. O que foi mais difícil em que sentido, né? Num contexto geral, vamos falar do começo. No começo mesmo. Idealizamos Luna e agora vamos seguir. Tem ali, a gente sabe que existe um antes e depois, que é Luna em sociedade e depois Luna, Renatinho podendo, né, colocar toda a sua originalidade ali. Vamos falar desse momento, a partir desse momento onde você iniciou sozinho.
Então, na verdade, na linha do tempo, quando a Luna era mais hobby inicialmente, que eu não tinha, eu fazia para me atender e atender as pessoas próximas, literalmente uma quantidade mínima, que eu fazia para me divertir, então eu extrapolava da criatividade porque eu não estava preocupado com o que está sendo exposto, né? Era mais Sim. uma brincadeira, literalmente. Eu usava da criatividade para fazer essa brincadeira, com o rótulo, com o nome da cerveja, e era uma coisa para me divertir de fato. E aí depois que começou a ganhar literalmente um formato de marca, de eu começar a expor isso, eu acho que, primeiro, a gente fica sempre com aquele pensamento sobre, né, o julgamento das pessoas. Isso não dá pra negar que a gente fica sempre com aquele pezinho atrás do julgamento, o que que as pessoas vão achar, o que que as pessoas vão Sim. entender. Mas ao mesmo tempo, eu percebi que a Luna é o meu meio de expressar a minha criatividade. Então eu não posso abrir mão disso, sabe? Então fica um pouco nesse equilíbrio. E aí, óbvio, né? Quando você está em sociedade, você precisa levar a sua ideia, né? Pontuar a sua ideia, os seus porquês. Explicar. Por exemplo, a Luna, quando ela levanta a bandeira de um movimento canábico, que é uma coisa que acho que faz sentido para a marca, eu tive que trazer vários dos porquês, das questões, enfim, eu também estudei sobre isso. E aí, quando é o Renato sozinho, a minha autonomia, eu faço, dou a Não volta na tem que mesa e eu mesmo explicar. concordo comigo, né? Sim. É Eu troco o boa. boné, enfim. É, E aí eu tenho mais essa autonomia de explorar minha criatividade. sim. Mas existe, né, esse julgamento na internet que a gente fica um pouco meio. O que será que estão achando? Será que estão entendendo o que eu tô falando Minha também? Enfim. mensagem tá Minha chegando. mensagem tá chegando, exatamente. Perfeito. Então vamos aproveitar e casar isso. É, porque assim, para quem ainda não conhece a Luna, o que que é a Luna? O que que é a Luna? Eu pergunto de volta. Na verdade, a Luna, ela é. Eu enxergo a Luna hoje como uma marca de lifestyle que eu gosto de trazer dentro dela uma cultura que a gente traz, que a gente toca em pontos tanto de cultura, arte, ancestralidade, o storytelling dos porquês das coisas, né, das coisas que eu quero provocar, e trazer isso em formato de experiência sensorial. Então, a Luna ela participa de um movimento, é, seja de música, que é um movimento sensorial, a Legal. cerveja também é um sensorial, Sim. os movimentos que a gente participou de cultura no espaço do Galpão Arthur é um movimento A sensorial gente vai falar também. disso tudo. Então, a Luna, a provocação que eu tenho é trazer para o momento presente e fugir. Eu gosto muito de usar a palavra delírio. A Luna é um delírio. Legal. Eu acho que está todo mundo no meio desse sistema, está todo mundo sempre cansado, está todo mundo sempre procurando uma fuga. E eu vejo que a Luna é esse gap, sabe? O vão entre o trem e a plataforma ali, tá a Luna. Quando as pessoas querem se desligar, por exemplo, a Luna ela traz para o momento presente, é isso que eu mais vibro, assim. Vou anotar isso que você falou. Entre o vão e o trem. O vão entre o trem e a plataforma. É o vão entre o trem e a plataforma ali tá a Luna. Eu acho que isso é uma coisa que não explica, mas que explica. Eu não sei vocês, mas eu consegui entender perfeitamente essa frase. Explica muito bem. Eu até arrepiei. Muito legal, muito bom. A Luna tende a me entender, do nada sai esses bordões assim que eu não ensaio, mas vai saindo. Sim, Eu acho que a Luna também me ajuda a expressar coisas que eu tenho dificuldade de expressar. Por mais que eu gosto da criatividade, às vezes eu uso do rótulo, eu uso de uma estampa para poder expressar um sentimento meu, eu tenho dificuldade de fazer isso, às vezes falando, às vezes subindo no palco para falar no microfone, eu tenho essa dificuldade. sim. E aí eu uso da imagem, eu uso de um gesto, de um movimento para expressar aquilo. Perfeito. Então Que é uma também é extensão. comunicação. Sim, total. Existem várias formas da gente se comunicar. A palavra é uma delas, mas que é exatamente o Perfeitamente. que você faz quando você fala sobre, acho que, sensorial da cerveja, né? O Luna Exato. Sounds, enfim, e assim vai. Agora, Renatinho, como que foi? Porque assim, a Luna nasceu lá na pandemia, Sim, certo? Ainda na pandemia. sim. E como que a ideia começou, né, nesse período? Então, Você já deu uma esboçada aí, comentou, né? Mas como que foi isso? exato. Bom, pandemia 2019, né, foi quando eu acho que na verdade uma grande maioria das pessoas ficou procurando algo para fazer, para ser produtivo, seja curso, enfim. Inclusive foi até uma época do ano que a produção de cerveja artesanal caseira deu um up, assim, tipo assim, pegou um puta de um topo.
eu queria fazer algo. Eu já tinha feito um curso de cerveja artesanal, eu vi que era complicado, panela pra caramba, era bem complexo. Mas o que sempre me chamou a atenção na cerveja em si é que ela também carrega uma ancestralidade. Era feito por mulheres, ela mexeu com povos, ela era um líquido de muita apreciação e brinde em celebrações especiais. Então, assim, ela não é só a cerveja do bar, ela tem toda uma história. E isso sempre me chamou a atenção pelo produto em si, por fazer cerveja, o ato de fazer algo. Eu, por criatividade, sempre gostei de fazer algo. E aí, na pandemia, eu comecei a fazer cerveja, né? Eu gosto de fazer algo diferente, inclusive. Eu gosto de. A galera tem um cachorro, eu tenho um pato. Sabe? Você é diferente. Qual é o seu signo? Leão. Leão. Então eu sempre procurei fazer o que eu posso fazer de diferente. Achei que você ia meter um aquariano. Não, eu só sei leão porque é o do topo e aí o resto a galera fica brigando ainda. Brincando. Ai, é muito Leão, gratinho mesmo. muito É leão. muito leonino. Mas enfim, na pandemia, eu comecei fazendo na panela pequena, fazendo aqui na cozinha de casa, né? Leva 4, 5 horas pra fazer e vendo vídeo no Mas sabe que, YouTube. deixa eu só falar uma coisa. Cara, a Mari tá gravando a gente ali e ela acabou de pegar uma garrafa d'água e a gente aqui tomando É verdade, eu comentei com ela. cerveja, não, Mari. Eu comentei, desculpa. Ah, não, aí não, né, gente? Até esquentou ali parado, tá vendo? Pelo amor de Deus, Tá em casa, saúde. tá em casa. Tá em casa. Perdão, Renatinho, Não, segue. imagina. Enfim, até né, acelerando esse processo da pandemia, na verdade, foi quando eu comecei a fazer garrafa, eu lavava garrafa, e foi quando eu comecei a brincar com os rótulos, Certo. e eu comecei a fazer junto com o meu amigo lá no sítio, né? A gente meio que se encontrava no sítio, era um refúgio de pandemia, era meio que o nosso remédio se encontrar na pandemia para fazer cerveja artesanal, e eu estudava pra caramba, e sinceramente, fazer cerveja é complexo. Sim. Mexe com temperatura, mexe com fermentação, mexe com números, quantidades ali, calculadora. Então, assim, é prazeroso, mas também é bem difícil. Existe a química. Existe a química. Existe a alquimia ali. dentro do Exato, negócio. existe uma alquimia Show de bola. e você precisa ir ajustando para realmente chegar num resultado. E fala pra mim uma coisa. Quando foi que você percebeu que esse movimento aí que começou ali no jardim com o colega tinha virado um negócio? Então, eu acho que eu comecei a me sentir. Acho que tem vários caminhos, né? Particularmente falando como Renato, eu comecei a me sentir muito mais vivo, muito mais prazeroso na minha vida de eu expressar minha arte e poder fazer isso virar um negócio. Expressar minha arte parece até meio hippie, assim. Uhum. Mas eu, por ser criativo, por querer expressar algo, para estender a minha expressão de ser Renato, eu encontrei esse caminho na cerveja, porque eu colocava uma comunicação de rótulo, que as pessoas comunicavam através, sei lá, algum rótulo comemorativo, depois eu vou selecionar umas fotos para mostrar, e as pessoas começavam a se identificar com isso. E isso a minha ambição, assim, eu começava a ter muita criatividade, isso de fato me aflorava, me fazia acordar ambicioso. Legal. E aí eu comecei a ir atrás de querer ver a oportunidade disso virar um negócio, né? Eu não tinha capacidade de ter uma cervejaria, de fato, até fui atrás para entender o que é ter uma cervejaria. E foi quando eu descobri que poderia ter uma cervejaria cigana, que é quando você quando eu faço a minha receita numa cervejaria terceira, né? Quando eles produzem a receita para mim, então eles têm lá, né, toda a questão de vigilância sanitária, mapa, que são as burocracias necessárias, né, com o CNPJ. E aí eu encontrei esse caminho de que eu poderia oficializar a minha marca, de fato, e alguém produzir para mim, sem que eu tivesse que abrir uma fábrica, né, e procurar esse caminho. Que vai muito além, a gente vai inclusive visitar a produção da Luna, vai trazer uns takes para vocês, umas imagens legais, mas uma coisa que eu acho que é legal a gente frisar é que ele leva a produção, porém ela continua extremamente original Luna. Não é só a marca, mas todo o conteúdo, a mistura que tá ali, né? O produto dentro da lata é inteiramente Luna. Né? Apesar de ser produzido numa cervejaria cigana. Hoje eu tenho a ajuda do mestre cervejeiro que adapta a receita para mim, que me ajuda, que me orienta, mas nasce aqui dentro desse espaço, a ideia, assim. Você vai lá, senta com a tua criatividade, fala, puta, eu acho que isso aqui, misturado com isso aqui, ia ficar legal. Obviamente, estudo, já teve muito estudo. Sim. Né? Pra você poder fazer algo. E aí você contrata o mestre cervejeiro que te auxilia ali aprimorando aquilo. Que aprimora Perfeito. na fabricação maior, né? Perfeito. Fala pra mim uma coisa.
nesse caminho? Já teve alguma coisa que você falou assim, vai ser simples? E aí, na hora que você foi executar, você falou, isso aqui é um problemão. Sim, total. São vários, na verdade. Uma delas, por exemplo, a cerveja artesanal, quando ela não é pasteurizada, né? Pasteurizada é quando, né, você superaquece a lata, ela para poder ter mais validade de prateleira. Então, o chopp, por exemplo, no barril ele não é pasteurizado, por isso que a galera sempre gosta do chopp, porque ele é mais fresco. E a cerveja artesanal, quando ela não é pasteurizada, ela é muito mais saborosa. Então, eu, como diferencial de marca, gostaria que fosse, né, não pasteurizada, porque eu queria levar isso pro pessoal, que ela é super Sim, fresca, que ela é muito mais saborizada. Só que o tempo de validade dela é mais curto. muito mais curto. E eu pensei, pô, isso aí não é problema, se eu vender tudo, não tem problema. E na prática não é tão assim. E a cerveja artesanal, quando ela fermenta mais de uma vez, dentro de um ambiente fechado, ela explode. Então, literalmente, eu tava com uma Caracas, prateleira de granada aqui no estoque. é o prazo de validade gritando ali. E Exato. aí a pressão, acho que é a pressão que todo empreendedor tem, que é o das vendas. Porque um negócio só existe quando Sim, vende. Você tinha duas, que é vender para fazer o negócio girar financeiramente, trazer total. caixa e assim por diante, e vender porque senão tua cerveja ia estragar, Total. você ia perder toda a tua produção. Nossa, eu já perdi, já senti um monte de E não é um estalo. investimento baixo, tá, gente? Exato. Até porque existe um mínimo a ser produzido, então. Sim. Isso é uma das coisas, né? E outra também, acho que a cerveja artesanal teve essa hype. A gente que acaba estudando conhece vários estilos. E eu Sim, tenho que entender que o público não conhece tanto desses estilos. Então eu queria levar pra galera várias diversidades de cervejas e vários estilos diferentes. Cerveja avermelhada, cerveja assim assado. E eu percebi que a galera também estava muito resistente a isso. sim, Existe esse comportamento, pode ser mais da cidade também, mais conservador, mas sim. existe esse comportamento de que a galera às vezes quer o simples, quer a Pilsen, por exemplo. Ou uma cerveja IPA, conhece artesanal até a IPA, sabe? E aí eu tive essa dificuldade de levar pra galera uma cerveja tão diferente que ficou parado na prateleira, sabe? Era pouquíssimos que se interessavam. E aí tinha esse lance de estar fresca por não estar Sim. pasteurizada, virou uma granada, né? Hum, Virou uma bomba em relógio. perfeito, aprendizado. Hoje você Hum, já evoluiu para outra pegada, sim. né? Você comentou, eu ia te perguntar uma coisa aqui, mas que eu acho até que, querendo ou não, você já deu meia resposta, que era a questão dos seus fornecedores, que hoje você tem duas principais cervejarias, né? Sim. Você começou na menor, daqui de Mogi, e depois você evoluiu para de Suzano. Como que foi? E assim, eu entendo que quando a gente fala de fornecedor, é muito estratégico para o empreendedor nunca ter todos os ovos dentro de uma mesma cesta, ter mais Sim. opções, porque senão a gente fica vendido, fica rendido. E isso é uma coisa que realmente a gente não pode fazer. Seja desde cliente, você pode ter o seu cliente principal, mas você precisa ter tua carteira dividida ali, senão Sim. com a saída de um você se lasca. A mesma coisa com o fornecedor, né? Total. E conta pra gente um pouquinho como que foi o desenvolvimento disso. Então, na verdade, a produção não é aqui em Mogi, é em Mauá, né? Mauá, desculpa, Mauá e Suzano, Isso, né? Mauá e Suzano. Mauá é onde eu faço, onde eu iniciei, inclusive, foi a primeira vez que eu tirei do papel o projeto de ter uma cerveja na lata, que foi quando eu migrei literalmente, né, do cervejeiro caseiro para Posso só cervejaria, fazer uma coisa? claro. Porque eu e o Renato, a gente bateu um papinho antes, né? E tudo mais, mas ó, aproveitando aqui só um recorte. Alô, alô, Mogi! Não dá para ter cervejaria aqui em Mogi, por isso que ele me corrigiu, porque existe uma lei que proíbe a existência de cervejarias aqui no nosso município. Então a gente vai colocar aí depois alguns A detalhes zona, relacionados a isso sim. de legenda para vocês, mas e aí, É uma lei super galera? antiga que está Acho engavetada na prefeitura. Exato, vamos, Exato, vamos dar um alô aí, os exato. governantes, vamos acionar, vamos aproveitar isso aqui depois e bater um papo com algum Claro, vereador, né? Ô, ajuda a gente. até porque não deixa de ser turístico, né? Ter cervejaria, Total. né? Você vê as estradas de Minas Gerais, às vezes elas têm um movimento que a galera faz questão de parar, porque tem uma cervejaria ali. Assim como Uhum. o Luiz Carlos aqui, né? Próximo de Mogi. Então, voltando para Mauá, foi o lugar onde eu pude fazer pela primeira vez, assim, eu fazia em casa 40 litros, e aí Mauá foi onde eu fiz 200 litros. Para mim já era assim, Muita coisa. claro, eu vi aquele monte de caixa, eu vi o rótulo saindo do papel, cervejaria Luna, nossa, foi ali uma realização assim para mim. E tá com o CNPJ, tá dentro da lata, até porque, né, garrafa quebra, faz aquele monte de barulho. De repente eu tava com a caixinha bonitinha, sabe?
Pra mim foi, e aí foi Materialização de sonho, né? total, total. Me lembro até hoje, foi em setembro, inclusive. Foi. A primeira lata da Foi, Luna. até porque, inclusive, é a cerveja mais procurada, que é a Session IPA, né? A lata rosa. Sim, Eu me lembro porque eu desenhei no caderno, mais ou menos, como eu gostaria, né, que fosse. E tinha vários... tem várias coisas ali do Alien abduzindo a cerveja, né? E o fato de ter várias coisas, tem os cogumelos, as plantas, que também sim. remete ao sítio aonde nasceu a Luna. Legal. E aí, enfim, quando eu passei para um designer gráfico que desenhou, e aí depois quando eu vi aquele rótulo pronto, a cerveja pronta, né? E aquilo virando na lata, nossa senhora, eu me lembro até hoje. Isso nunca vai sair de mim assim, às vezes até preciso voltar a visitar isso. Mas, em resumo, foi lá onde eu iniciei as pequenas produções da Luna. E aí, trazendo para Suzano, logisticamente é muito mais próximo. Eu consigo ter uma variedade até de questão de volume maior também. E tem Sim. uma parceria muito próxima com o pessoal lá também. Então, isso me ajuda a estar nas duas rotas, né? Mauá Show. super me atende também, com as quantidades ou com estilos de cerveja. E Suzano também está super dentro da logística aqui de Mogi, né? Para produzir, para ir buscar, para manter lá. A gente vai mostrar um pouquinho para vocês da planta de Suzano, tá Perfeito. bom? Vamos lá. E aí, nessa fase, quando você estava desenvolvendo, que você começou as primeiras produções, conta pra mim. Pode ser assim uma pegadinha, um resuminho, mas você cometeu algum erro maior que te grita? Se não cometeu, tá tudo bem, mas sabe nessa fase você falou assim, puta, errei aqui. Talvez você já tenha até contado, que é quando você fez as cervejas não pasteurizadas, Essa foi uma que das grandes, porque eu perdi um lote muito grande de cerveja e aí não tenho dinheiro para repor, né? Ainda mais você que está iniciando na produção, você depende totalmente do que tá para vender, o que você depende do que você vai vender para poder produzir mais. Isso, obviamente, faz parte do aprendizado de produzir, né? Essa logística sim. de fazer. Eu tô até me faltando aqui agora desses erros. Com certeza tem vários. Não, mas Armazenamento é uma das coisas. Armazenamento. ah, A legal. cerveja em si Logística em precisa si. ter muito cuidado. Querendo ou não, a gente tá. É uma responsabilidade, é uma bebida que as pessoas vão consumir por aí, né? Eu já tive uma situação num evento que, por conta do calor, a cerveja no barril ela tem uma validade curta, Curta. no Imagino. barril, né? Porque ela precisa Sim. ficar refrigerada. E eu antecipei o dia, deixei tudo montado um dia antes, e no dia que eu fui servir, a cerveja já estava meio, a gente fala meio azeda, meio ácida, né? Que é quando ela, por conta do calor, ela já passou ali do Ela ponto, passou do ponto. e aí não tinha nem como servir. Ou seja, eu perdi ali acho que uns 2 barris, e isso pra quem tá começando faz uma falta do Faz caramba. muita Nossa senhora, diferença. Não, eu faz imagino. muita diferença. E, Fora a galera te esperando, né? e é um aprendizado, eu acho que para todo empreendedor que trabalha no ramo alimentício, seja de bebidas ou de alimento no geral, veja-se bem, a responsabilidade dele de antecipar, querer deixar as coisas Sim, organizadas, não falhar, sim. acabou gerando um problema É. quando se tratou do armazenamento do produto. Deixo claro que Então, eu consegui resolver, tá? Fui claro, buscar e né? não servi. Deixo claro, pelo amor de Deus. Fique em paz. Porém, fica também de aprendizado para todo mundo para todo empreendedor e que está começando, porque, né, ele está contando aqui o início da experiência dele, falhas que ele cometeu no começo, de que é preciso estar atento aos detalhes logísticos. A logística, ela Nossa, isso pega. daí. Eu, como especialista da logística, meti a mão no microfone aqui. Como especialista da logística, sei o quanto às vezes ela é subestimada. Nossa, E, na verdade, ela a pode ser logística assim, jamais deveria ser subestimada. é, Porque ela realmente faz muita diferença. E. Enfim, essa é uma das histórias. Agora, é engraçado que agora contando uma já vai puxando outras, né? Melhor parar. Não, vamos lá para a próxima. Ô, Renatinho, hoje você toca praticamente tudo sozinho. Você tem os seus fornecedores de apoio, né? Sim. Mas você é a empresa num contexto maior e geral. Como que é isso na prática? Como que é essa pegada? Olha, hoje eu tô num momento que isso tá tornando-se ligeiramente prejudicial, porque demanda muito e cada hora vai surgindo novos detalhes, novos projetos, as burocracias que precisam ser resolvidas,
né? E lógico, a partir do momento que eu tô aqui, que eu parei para fazer essa entrevista contigo, a O empresa tá resto parada, tá tá. fechado, não tem nada acontecendo. E inicialmente Você tava tá tudo investindo certo. no marketing. E Não, só. perfeito. Exato, E exato. só. É só isso. Se eu tô atendendo um setor, os outros estão fechados. Exato. E você começa a perceber no tempo como isso faz muita diferença. Então, assim, por exemplo, às vezes eu tenho dificuldade, principalmente com. Hoje eu tenho o site, eu tenho a plataforma para gerar nota fiscal. E são coisas que eu não era familiarizado antes, que eu preciso aprender. Então, eu levo tempo para aprender. E eu Sim. realmente tenho essa dificuldade para qualquer. Faz integração do site com o Instagram. Meu, vou levar uma boa parte do dia. Daqui a pouco, se eu já almocei, eu não terminei, quando vai ver, passou o dia e eu deixei de prospectar, deixei de responder, deixei de enviar. Eu preciso dar prioridade para vendas, claro, e para os correios, né? Para as transportadoras, no caso dos envios. Então, eu estou fazendo alguma coisa, paro tudo, começo a fazer outra coisa, e isso daí, claro, eu tento manter um ritmo organizado, mas eu cheguei no momento que realmente Agora tá te bate. pegando, né? Ah, pega bastante. Você sente que às vezes até vem um pouco daquela ansiedade, passa do horário. Ó, agora essa é a deixa para eu também poder falar um pouquinho da crescimento inteligente. Eu tinha até conversado um pouquinho em relação a isso com o Renatinho, mas esse momento, para todo empreendedor que está em expansão, está em crescimento e está chegando nessa fase que o Renatinho está falando, a inteligência artificial, a automação de processos pode te ajudar muito a resolver muitos problemas antes de você pensar em contratar alguém. Porque contratar alguém é solução, só que antes de ser solução, é mais trabalho. Existe curva de aprendizado, treinamento, tempo de seleção de pessoas, e aí é onde a inteligência artificial consegue trazer ali um ganho muito grande e muito rápido para quem está nesse momento de empreender. Né? Eu tinha até comentado isso com o Renatinho, então eu não podia deixar passar esse gancho, porque ele jogou a bola pro alto, eu tenho que Ah, cobrar, né? tá certo, perfeito, perfeito. E aí, Renatinho, no dia a dia, o que, que acaba mais consumindo essa energia? É a logística, é o atendimento ao cliente, é a parte criativa, até porque assim, eu acho que a parte criativa é o que você deve mais gostar de fazer dentro do Total, teu negócio, total. né? Eu acho que é a essência de muitas das coisas, dos produtos, de tudo. Quando você olha e a gente vê aqui, ó, vários rótulos, é a criatividade que pega. O que que te consome mais tempo nesse dia a dia, olhando assim para a parte operacional sabe, que não é aquilo que é da tua essência? Porque o criativo, por exemplo, na minha opinião, não é consumir mais tempo. Então, Operacional, chato. sim, o operacional, o sistemático de sistema mesmo ali, cadastrar, enfim, que são as coisas, inclusive, são primordiais, né? Essa questão do sistema, de puxar conta, de fazer nota fiscal, de fazer toda essa burocracia online, de registrar, de, enfim, ir atrás. Isso, para mim, é bastante cansativo. É, os custos também, porque você tem que levantar uma série de orçamentos, depois você tem que decidir, depois você tem que ter certeza. Isso também me leva bastante tempo E quando eu vou sozinho, produzir. né? E sozinho, exato. Então, Não dá para por mais compartilhar a simples que responsabilidade. Se pareça, errar, foi você que foi eu errou. que errei. Segundo, quando você tá em dúvida, Então, exato. aí você vai na mãe, né? Você falou, Vai na mãe, me ajuda mãe, aqui. ou vê alguém que tá fazendo igual, fala, qualquer coisa eu Qualquer jogo coisa. para essa pessoa. Exato. Mas a parte criativa, ela me alimenta muito. Até te dar um exemplo que ontem, literalmente, eu passei o dia desenhando novas estampas para as camisetas. Eu já tenho mais ou menos alinhado coisas que eu quero fazer até o meio do ano. E aí eu deixo não que eu busque a resposta no dia de tudo isso, mas eu jogo pro ar para aflorar toda essa criatividade. Então eu tô falando com Perfeito. você, pode ser que amanhã eu tenha essa resposta, enfim. Ontem eu passei o dia, foi prazerosíssimo ficar fazendo toda essa arte, poder fazer. Você já imagina as pessoas usando, você vai fazendo mockup e tal, mas consome um tempo e eu deixei de prospectar, e eu deixei de enviar. Deixei de enviar não, porque enviar é prioridade. Enviar é Mas prioridade. deixa de prospectar novos Sim, clientes, expandir. mas assim, também eu não posso ficar me colocando numa forca, ficar me colocando contra a parede, porque eu assumo essa situação, eu também preciso ter esse pé no chão de entender que é assim, Uhum. e eu acho que cabe a minha responsabilidade de, se eu tiver que passar do horário, ou
quanto mais eu me organizar, mais assertivo também eu vou ser. Mas vamos aproveitar então esse gancho. Fala pra mim uma coisa. Em que momento que você percebeu que você precisava focar mais em expandir, em vender? Olha, aí são várias, acho que são, nunca é só um motivo, né? Mas um deles, por exemplo, a partir do momento que eu entendi que a Luna é algo que eu quero seguir para minha, claro, ela pode ter um ciclo, se encerrar, seja, tomara que ela dure por um bom tempo, mas a partir do momento que eu quero viver esse projeto da Luna no momento, eu entendi que não dá para ficar dependendo da minha bolha comprar, não vai Ah, eu pagar minhas posso só contas. fazer um recorte rapidinho? Claro. Porque eu acho que isso que você falou é tão importante, porque às vezes o empreendedor ele se apega na ideia e ele se apega no negócio e ele não quer que aquilo morra de jeito nenhum, ele não quer nunca abandonar ou vender. E, gente, os ciclos, eles são finitos, existem mil maneiras da gente se colocar no mundo. Hoje o Renatinho se coloca no mundo e se expressa dentro do empreendedorismo através da Luna, eu através da Crescimento Inteligente, do Fala aí Empreendedor, mas tudo é finito e existem muitas outras maneiras da gente se expandir. E às vezes o empreendedor está tomando prejuízo porque ele está preso naquela ideia e ele não quer abandonar aquilo. Mas às vezes já foi, às vezes você precisa recomeçar. Então eu acho que isso aí que você falou, Isso trouxe isso aqui pra mim, eu acho que é muito legal a gente tem uma, poder uma palavra para isso, usar. Anitta. O que é? Anitta. Anitta? Quando eu participei de um retiro de meditação, eu aprendi a palavra Nietzsche, que é justamente entender que tudo tem um fim, tudo tem um ciclo, tudo é passageiro, tudo, literalmente. E, enfim, é um assunto para outra hora, mas que impactou muito dentro do projeto da Luna, Que legal. que inclusive está em resposta aqui agora, Sim, viver em Nietzsche, viver sabendo que tudo vai ter um fim. perfeito. E às vezes eu preciso ter essa ótica de Não dá pra olhar. vocês verem, mas é isso aí, eu tô toda arrepiada. De olhar de que, enfim, mas voltando, se a Luna é o momento presente, hoje eu sou o momento presente, a Luna tá aqui, tá comigo. Sim. Então, a partir do momento que eu decidi que eu precisava expandir, não dá para ter uma marca que fique só alimentando a minha bolha, só aqui nesse círculo, só aqui na cidade. Poderia ser também, Sim. mas eu entendi que eu preciso colocar mais as caras aí e literalmente fazer, né? Preciso, pô, viver, fazer dinheiro, pagar as Sim. contas, enfim, viajar e expandir. E também outras situações, né? Às vezes já fui chamado para eventos do qual eu não tinha estoque suficiente, e aí você percebe que, putz, estão batendo na minha porta, né? E Existe a oportunidade pra mim. tem gente me procurando. Uhum. E eu acho que isso também é super prazeroso. E aí você percebe que você precisa expandir por causa E disso. leva um tempo também até chegar nesse nível das Claro. pessoas procurarem por você. A Aluna já tem mais de Tem 3 anos. 3 anos Tá entrando no quarto oficialmente, ano. né? É. Oficialmente, porque como vocês Começou na ouviram, pandemia. começou lá na pandemia, então são 6 anos de idealização, 3 anos de materialização Sim. profissional, né? Como negócio mesmo. Mas leva um tempo, eu acho que assim, porque essa é a pegada, né? É muito gostoso quando começam a te procurar. Mas Sim. para você que tá começando, calma. Vai chegar esse momento, né? E me Mas procurem leva mais, um viu? tempo. Tá pouco, mas pode mandar. Dá pra mais, vocês Tá, podem vambora. mais. Lógico, pelo amor de Deus. Show de bola. E o que te dá mais frio na barriga quando você pensa em crescer? Que é esse momento que você tá vivendo agora, né? Posicionamento de marca, estratégia, analisar mercado para expandir. O que te dá mais Nossa, frio na tudo isso. barriga? Tudo isso, acho que eu preciso. Aí você percebe que eu preciso dar mais as caras, que eu preciso, enfim, dar mais as caras é um dos pontos. Sim, Às vezes eu sinto várias coisas, né? Eu preciso. Às vezes eu quero fazer um evento e eu quero ser super assertivo. Não adianta eu querer fazer um evento qualquer, porque hoje eu já carrego uma responsabilidade de marca. E não adianta eu pegar qualquer esquina e fazer um evento e vamos lá e é isso. e é isso. E aí eu entendo que precisa de fato ter um planejamento. Esse frio na barriga eu também procuro usar como motivação. Se eu tô tendo isso é porque eu tô ambicioso, sabe? Isso me Com deixa certeza. no momento vivo ali. Tá te tirando do conforto, Tá me do que é tirando do comum pra conforto. você. Exato. Então, e na verdade isso até é o que eu fico caçando coisas para poder explorar na Luna, para poder expandir de fato. Mas eu acho que esse momento agora que tá, enfim, começa a ficar tudo mais burocrático, sabe? Eu tenho que saber lidar de que vão vir pessoas me criticar, vão vir pessoas reclamar, e eu acho que isso vai ter que fazer parte, sabe? Sim. Enfim, eu acho que é isso. Acho que tem tantas outras também, né, que dá o frio na barriga. Mas eu gosto também, quando eu vejo um evento saindo do papel, nossa, eu me sinto assim, acho que, aliás, até me procuro
saber explicar isso. É engraçado, porque às vezes quando alguém te trata mal, te xinga, a gente já tem um sentimento pronto. A gente tem a raiva, a gente tem a tristeza, a gente fica acuado ou a gente xinga de volta. A gente tá pronto Pra parte negativa. pra parte negativa. E às vezes quando você é elogiado, procurado, ou tira algo do papel que as pessoas vêm te agradecer, enfim, você fica às vezes tipo, putz, lógico que eu fico super nutrido, fico super feliz, mas às vezes eu quero desfrutar mais desse momento também. Claro que não ficar preso a ele, mas também nutre, né? Sim. E às vezes a gente fica tão na defensiva que quando vem algo bom assim, a gente tipo, ah, beleza. E eu quero, pô, quero vibrar mais por isso, né? Sim, quer Porque sentir na mesma energia, na quero mesma sentir a mesma potência. energia, perfeitamente, exato. Perfeito. Ó, eu não quero avançar sem a gente falar pelo menos um pouquinho dos projetos culturais que o Renatinho toca com a Luna. Então, deixa eu perguntar para você um pouquinho. A Luna, ela não é só cerveja, ela é vestuário, ela é um lifestyle claro, é perfeito, assim, é muito nítido. E só que o Luna Sounds, todos esses seus investimentos na parte cultural, em se expressar, né? Expressar a marca através disso. Como que nasceu a ideia do Luna Sounds? Meu, Luna Sounds, aí são, de novo, né? Tem várias camadas que levam até o Luna Sounds. Mas vamos lá, uma delas, primeiro que isso é uma coisa que a gente vive no dia de hoje, a gente fica muito refém da internet. Muito refém de uma plataforma, muito refém de um aplicativo. E você depende muito que aquele aplicativo leve para as pessoas o que eu estou vendendo, o que eu estou fazendo. Tudo bem, ele é um facilitador. Às vezes eu vendo aqui, sei lá, sentado aqui, eu consigo fazer uma venda à distância. Mas você fica muito dependendo daquilo. Sim. E aí, o Luna Sounds é um canal que é no YouTube, então foi voltado para esse olhar. Eu estava querendo expandir meu público Sim. em plataformas diferentes, para não ficar só preso em Instagram. Eu queria levar meu público para o YouTube. E como a Luna, ela tem essa vibração muito pela cultura, pela arte, pelo sensorial, eu queria modelos de negócios que a pessoa possa consumir o produto da Luna estando em qualquer lugar. Dou o exemplo de que meu irmão, por exemplo, mora na Irlanda, ele pode consumir Luna sem estar tomando a cerveja. Ele pode consumir o produto da Luna na casa dele lá do outro lado. Ainda não Por chegou enquanto, lá. exato, Por enquanto. exato. Tem um segredo por trás aí, inclusive deixa esse spoiler, tá? Opa! Legal, depois você vai me contar. Mas enfim, isso é uma das coisas, né? Ou seja, a Luna ela pode estar em qualquer canto agora. Eu já fui em lugares e aí você chega lá e tá passando a Luna, ou seja, estão consumindo de outra forma uma arte, né? E aí tem todo esse lance de ser sensorial, a música ela transcende o momento presente, ela também te leva pro passado e tal, mas ela também tá transcendendo ali um momento, né? E aí a Luna é isso, é literalmente estar presente, é estar socializando. E aí eu levei esse canal de Luna Sounds, que é esse projeto de música para outras plataformas e enfim, e que outras pessoas possam consumir, né? Tenho amigos em outras cidades, outros países que consomem a Luna de alguma forma. Show de bola. Show de bola. E quando você vê a galera se conectando dessas maneiras, por exemplo, os eventos que eu já presenciei e que a gente vê que acontece, né? Que quando existe um movimento ali onde rola uma noite ou um dia onde o foco é aluna e música boa, acontece em um bar aqui da cidade, inclusive. Qual que é a pegada quando você sente, assim, exatamente essa experiência sensorial completa, que é a galera ouvindo o som, tomando a breja, conversando, curtindo. O que você sente quando você vê a aluna proporcionando esse momento, sabe, pra galera? Anitta, não sei. Anitta, muito bom! Respondeu, é Cara, sério. na verdade é um misto de sentimentos e aí volta para aquilo, né? A gente tá sempre pronto para receber uma mensagem negativa, para ficar chateado. E às vezes, quando eu tô nesses eventos da Luna e eu vejo alguém. Eu já flagrei algumas cenas e aí eu gosto de flagrar, mas eu também às vezes não quero ser invasivo. Mas às vezes eu vejo uma pessoa tirando uma foto da lata e mandando para alguém. E eu fico super curioso, sabe? Sim. Eu até tenho depois no meu celular. Eu tava numa festa que tinha Luna, e aí eu vi uma pessoa assim tirando foto e mandando pra alguém. E aí eu fiquei tipo, o que será que é? E assim como eu também vejo, às vezes,
por a lata ter cores diferentes e comunicação diferente, as pessoas pegam, ficam olhando, e aí mostra pra pessoa do lado, Ó, que da prova, hora. e aí eu fico olhando o primeiro gole, A sabe? reação, a A pessoa reação. levanta a sobrancelha, passa pro lado, ou seja, prova isso daqui. Isso é divertido e também, mais uma vez, né, me nutre de volta. Ele fala, nossa, tá acontecendo, as pessoas estão acessando. E aí, E não às dá um vezes, gelinho na barriga, não? Vai que dá, toma e faz uma dá, careta, você fala assim, será, dá. será? É que é meio Dá assim, gente, porque quase impossível, tá? A pessoa tem que ser uma não apreciadora de cervejas pra não gostar dá, mas e dos já rótulos da aconteceu. aluna. E já Já aconteceu. aconteceu da pessoa tomar e falar, Inclusive, nessa situação que eu tava, enfim, que eu vi a pessoa tirando uma foto, ela tomou, ela, enfim, fez um gesto e ela apresentou pra pessoa da frente, a pessoa da frente tomou e já devolveu, falou, nossa, provavelmente porque era uma mais I. É, forte, é mais mas encorpada. A IPA tradicional da faz parte, Luna pô. é bastante encorpada, é uma cerveja forte. Entre IPAs, ela é uma cerveja bastante encorpada, né? Acho que é paladar de. Eu não posso Você não afirmar. acha? Não, eu até acho, mas eu percebo que as pessoas têm respostas completamente Diversas. diversas, completamente Que diversas. E legal. aí não cabe a mim falar se é ou não é, porque o paladar é o paladar, sabe? É a resposta da pessoa. É claro que Total. eu procuro direcionar alguma coisa, é claro. Total. Não, tem que ter aquela orientação até para a pessoa saber o que, que ela tá prestes a consumir, Sim. né, ali. Mas sim, total, fez total Mas sentido. esses projetos que a aluna, quando a aluna está participando, que as pessoas estão tomando, nossa, é uma realização, assim, tirar do papel é o que me faz querer continuar, Perfeito. sem dúvida. Renatinho, pra gente ir pegando a rota do fim, fala pra mim uma coisa. Sem se preocupar com número, não é isso, tá? Não é prazo. Mas o que, que você gostaria pra Luna? O que, que você espera pra Luna nos próximos Olha, anos aí? hoje a Luna, super recente, a Luna tem assim uma atualização assim na marca, né, na identidade de marca. E, ou seja, ela já tem um projeto que está direcionado. O que que é a Luna? A Luna, quando eu falo sobre falar de arte, falar de cultura, e aí quando eu dou uma cutucada em falar de ancestralidade, storytelling, é porque eu gosto dos bastidores, assim, não é à toa que aquele rótulo significa isso, não é à toa que aquela estampa significa isso. Sempre tem um por trás. Eu falo isso porque eu acho que isso gera muito mais valor e aí você acaba criando uma comunidade em torno disso. Então, quando você me pergunta, o que eu espero para a Luna é justamente criar essa comunidade que entenda os valores da Luna. Então, assim, a Luna, a Luna incentiva projeto social, a Luna vai atrás de projetos culturais, mas será que o meu público está entendendo que isso está chegando, né? E será que eles estão entendendo que eles também estão fazendo parte disso a partir do momento que eles consomem a Luna? Sim. Ou qualquer outro rótulo que tem. Vou te dar um breve exemplo assim. Eu participei do evento da Expo Cannabis, que eu fiz uma lata super temática, que foi inclusive do verão da lata. Eu não vivi essa época, mas é uma história que teve aí do verão, das latas de maconha que vieram pro litoral do Rio de Janeiro, Paulista, enfim, e muitas pessoas, assim, virou um conto assim que as pessoas vibram por isso. E eu fiz um rótulo com essa temática, que inclusive depois você vê ali. A gente vai mostrar pra vocês vão ver aí. E eu levei pro evento e eu conheci muitas pessoas lá que viveram dessa época. Então as pessoas se identificavam muito com o rótulo. Quando elas viram que era do Verão da Lata, então o que eu quero dizer é que tinha uma comunicação, tinha um storytelling por trás, tinha um porquê. Se comunicou com aquele público. Se comunicou muito. As pessoas... Facilmente, você não precisou explicar. Eles Exato. olharam e eles entenderam. A pessoa queria levar de presente porque o pai viveu aquilo, o outro viveu aquilo, quis levar um monte, o outro queria só o rótulo, o outro queria a lata, enfim. Eu falo isso porque eu gosto muito de trazer contexto para o que eu estou fazendo. E aí, então, quando você pergunta o que eu quero ver da Luna, é que as pessoas façam parte desse movimento como um todo, sabe? Ela não é só um produto, ela tem várias raízes ali, vários braços acontecendo. Perfeito. Acho que faz sentido? Total, total. É isso. E pra gente fechar, conta pra gente e aí fala pra mim. O que você ainda quer aprender como empreendedor? Eu vou ser eternamente um aluno disso, né? Porque enfim, eu não sei nem me posicionar como eu sou. Também, assim, humildemente falando, eu entendo que eu sou por estar fazendo esse movimento acontecer, mas eu tô sempre buscando esse aprendizado. Eu acho que empreender é literalmente buscar alguém que já tá fazendo e entender como se faz. Porque uma vez eu ouvi essa frase sobre empreender é pular de paraquedas
sem saber se o paraquedas vai abrir, né? E uma coisa é você contar pra alguém na roda, outra coisa é quando você tá vivendo isso. E aí eu percebo, literalmente, essa frase faz sentido. Porque vai ter muito erro, vai ter muito eu acho que sim, eu acho que não. E aí eu empreender, eu acho que vai te direcionando para uma margem menor de erro, para você ser mais assertivo, para você se estruturar melhor, enfim, planejar o ano com antecedência, planejar o semestre que seja. Então, vou estar sempre buscando, na verdade, um aprendizado. E não precisa ser com as pessoas vestidas de camisa social. Pode ser num bar, alguém falando alguma coisa. Se aquilo faz sentido para mim, eu vou levar adiante, sabe? Show de bola. Assim, eu acho que vai me nutrir de alguma forma. Faz uma coisa pra gente agora. Olha lá e deixa um recado pro empreendedor que tá exatamente nesse mesmo momento que você, ou que tá passos atrás ainda, tá iniciando o seu negócio. Deixa um recado. Olha, eu sei que você chora no banho, mas eu acho que não tem coisa mais prazerosa do que viver essa experiência e não, acho que não importa o como ela vai durar, eu acho que você tá vivendo essa experiência, você tirar do papel algo que você, enfim, um dia sonhou, não tem coisa melhor. Acho que para quem tem filho vai falar que sim, né? Mas é o meu filho no caso, né? E, enfim, faça isso, experiência de empreender, vai atrás. Eu quero aprender com você que tá começando também. E eu tô aqui para poder ajudar também de alguma forma. Enfim, se eu puder ajudar, se eu puder direcionar, tamo aí. Anitta. Galera, esse foi o episódio com a Luna, com o Renatinho. Renatinho, obrigada mais Obrigado, uma vez cara. por receber a Muito gente obrigado. aqui. Foi incrível. Obrigada, meu querido. Um abraço. Galera, agora vocês vão acompanhar a gente num passeio. A gente vai pegar o carro, vai direto para Suzano. Vocês vão conhecer um pouquinho de onde a Luna é fabricada.